Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero perguntar para você: você realmente, nesse caso, no dia de hoje, toma suas próprias conclusões? Você tem essa consciência que isso está acontecendo? Ou você sente que está manipulado sem perceber? Além disso, existe uma guerra invisível acontecendo agora, né? Uma guerra que, na verdade, está acontecendo no campo mental. Campo de batalha é a mente, a sua mente como um todo, né? Tem até vários conceitos de mente, mas quando a gente usa M maiúsculo, é o conceito do todo, de tudo que está acontecendo com você. E hoje você vai entender como essas frequências e vibrações, elas estão influenciando o que você pensa, sente e até o que você está comprando dentro da sua vida, né? Quando a gente pensa no conceito de mente, no ocultismo, no esoterismo, né, na alquimia da mente, a mente é um receptor de frequências, então é como se fosse, por exemplo, numa chuva, num thunderstorm, nesse caso, pensa num para-raios. Para-raios é para isso que serve, é um para-raios. Então vai atrair o raio para que caia naquele ponto, né, vamos dizer assim, um ponto magnético, e não caia, por exemplo, na sua cabeça, ou no seu domicílio, né, nesse caso. Então assim como o rádio, o cérebro ele sintoniza frequências mentais e emocionais. Então vai sintonizar com algo que faz sentido. As ondas sonoras, por exemplo, imagens, palavras e até mesmo os ambientes modificam sua vibração sem você perceber. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é estudar bastante coisa, né? Eu sou um polímata, eu gosto de estudar sobre diversos assuntos, isso desde criança. Mas quando criança ninguém vai né? Por exemplo, hoje a gente vive ainda numa cultura, ou mesmo no mundo, que é pouco valorizado o poder das crianças, né? Eu não estou dizendo que a criança sabe tudo, às vezes tem essa distorção, mas a criança está mais aberta para o mundo inconsciente do que para o consciente. E às vezes, o que acontece é que o adulto ele fica podando, né, com não, 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 e aí perde essa troca, essa intercambiabilidade em relação ao aprendizado entre as gerações. O adulto tem que ensinar a criança, mas a criança também tem algo a ensinar. Mas também a criança precisa de disciplina também, né? E o adulto às vezes não quer pôr essa disciplina porque tem medo de não ser amigo da criança. Isso está errado, né? É como uma relação entre mestre e aprendiz. Existe o aprendiz. Um aprendiz, ele tem que, né? Ele ou ela tem que aprender a conviver e aprender a viver e aprender a aprender. Um mestre também? Sim. E um mestre nunca vai admitir um verdadeiro mestre. Não sei aí no mercado, né, quem você acompanha, se é mestre mesmo. Mas quem é mestre com M maiúsculo, sempre tem humildade em saber. Sempre tem humildade em querer saber mais. É o conceito de Sócrates. Inclusive, a nossa empresa, né, a Academia da Alquimia da Mente começou com esse conceito socrático. Porque a gente abriu a Academia da Alquimia da Mente por causa de Platão, né, por causa da academia que ele criou. E quando a gente pensa sobre isso, é a humildade, sei que nada sei. Então é sempre o aprendizado. E quando você começa sobre isso, ver essa vibração que tem da mente, você começa a atrair pensamentos similares. Pensamentos, por exemplo, que criam, no caso, um loop invisível de controle. Você começa a entender que tudo faz sentido. Esses conceitos que a gente traz aqui fazem sentido. E a gente traz um novo conceito, faz sentido, porque tudo está interligado. Tudo é matemático, tudo é geométrico. Tudo que acontece dentro da sua vida, por exemplo, tem um conceito maior, né? E logicamente que nem tudo vai sair conforme você quer. Então, vibrações baixas, por exemplo, geram um controle facilitado dessa matrix mental, vamos dizer assim. Então, medo, raiva, escassez, culpa, né? A gente vê isso muito nas notícias, né? E em qualquer lugar, na internet, na televisão, no seu smartphone, esses clickbait, né, que o pessoal chama. Clickbait, você clica lá e não é... Nossa, eu já fiquei muito frustrado, xinguei um monte também, porque às vezes eu vejo uma notícia, pô, será que faz sentido? Aí eu clico a manchete, talvez esteja acontecendo com você também, provavelmente está acontecendo com você. A manchete diz uma coisa, você lê a história, né, e o pessoal às vezes chama de jornalismo. Eu estava até questionando hoje de manhã, será que existiu jornalismo de verdade? Porque o jornalismo, o pessoal chama, não, eu vou mostrar a verdade. Né, que aí tem a ver com o princípio esotérico, ocultista, que é o V maiúsculo, não V minúsculo. Né? Então você começa a entender que nunca foi verdade. Então é meio estranho isso aí. Porque essas frequências, né, negativas são frequências baixas, são frequências densas que te colocam num estado de reatividade. Você vê, por exemplo, hoje nas redes sociais, quantas pessoas ficam brigando entre si. A gente recebe às vezes críticas
E eu leio todas, né? Só pra entender como que a pessoa pensou. E às vezes as pessoas faziam um textão assim. Falei, nossa, a pessoa perdeu muito tempo. E o que eu quero dizer? A pessoa não se conectou. E tá tudo bem, né? Nem todo mundo se conecta com a alquimia da mente. E tá tudo bem. Nem todo mundo vai se conectar com a sua palavra. E tá tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo, reatividade aí não rola, né? Porque você não mantém um clima de discussão. Eu amo discutir. Porque é através da discussão, isso lá na Grécia, né, os filósofos, eles discutiam entre si, né? Inclusive, um princípio que a gente usa muito aqui é a maiêutica de Sócrates. Então, a partir do momento que nós questionamos, a gente o quê? Evolui esse conceito, né? Então, a gente, como se fosse uma teia, né? Então, a gente vai construindo até os conceitos novos, né, em relação às nossas próprias vidas. Quando você vibra baixo, por exemplo, é mais fácil de você ser manipulado por narrativas externas. Então, se a gente pensar, por exemplo, hoje o mundo, tal como ele é, de 8 bilhões, né, de pessoas, a maior parte que está vibrando baixo, porque acredita em qualquer coisa que te colocarem na frente. É desde uma doença, às vezes até uma tragédia, ou mesmo qualquer tipo de notícia que acontecer, as pessoas começam a acreditar que aquela história é verdade, sem questionar. Esse que é o ponto. A mente serve para questionamento. É por isso que a mídia, redes sociais e até as músicas, muito cuidado com aquilo que você escuta de música, são usados como ferramentas de modulação mental. Eu falo isso muito porque existem vários gêneros musicais, mas hoje está cada vez mais difícil diferenciar, por exemplo, o que é a diferença de um para outro. Eu vou te dar um exemplo prático que você vai entender completamente aquilo que eu estou falando. Antes tinha pop, rock, samba, tinha até o funk, né? Sempre teve, de uma certa maneira, mas o funk dos Estados Unidos é diferente do funk brasileiro. Vai ter, por exemplo, bossa nova, você vai ter o tango, você vai ter, por exemplo, bolero, você vai ter uma música chinesa, japonesa, que é muito diferente, coreana é diferente, um batuque, né, do Congo, que é diferente de uma cítara, né, que também é árabe. Vai ter, por exemplo, um batuque aborígene da Austrália. Enfim, cada gênero tinha uma diferença, mas hoje o que a gente vê? Hoje só um gênero, que é o pop. Isso que gera dentro da gente? Peraí, só existe isso? Escassez. Por isso que até as músicas hoje, elas estão sendo levadas para um conceito de dominação. Presta atenção nisso que vai fazer sentido. Presta atenção naquilo que faz sucesso. Não é porque faz sucesso, não é porque tem curtidas que uma coisa é boa. Começa a entender isso. Eu vou repetir essa frase. Não é porque uma coisa faz sucesso, não é porque uma coisa tem curtida que é algo bom para você. Logicamente que uma gravadora, um artista, né, entre aspas, porque a arte não é isso, né? Artista é aquilo que, na verdade, o que faz com que você sinta aquela vibração, a liberdade disso. E hoje a gente vê menos isso, tá? Então, como quebrar esse ciclo e retomar o controle? Primeiro, atenção. A atenção é o novo ouro, né? Aurum em latim, o ouro, né? O ouro é o símbolo de fortuna para os romanos, né? Sempre foi. O que você foca, ou onde você foca, cresce. Proteja seu campo. Então, escolha o que você consome de música, comida, até mesmo o ar que você respira. Tem muitas pessoas procurando lugares que sejam mais atrativos até para a família, né? Países para a família. Com quem você anda, quem são seus amigos, amigas, seguidores, quem são as pessoas que você mais convive no seu prédio, na sua vizinhança, tá? Além disso, o que você sente. O que você sente é uma decisão sua, tá bom? É uma decisão 100% sua. Então, por exemplo, alguns conceitos. Meditação, silêncio, natureza, respiração, inclusive a palavra espiritualidade vem de respiração, são formas de recalibrar sua frequência original. Então, quando a gente pensa sobre isso, a guerra, ela é invisível, porque ela é interna. É um controle mental, é um controle da sua mente. E essa guerra não tem tanques, tem pensamentos implantados. A gente fala isso muito porque quando a gente vê várias pessoas falando em uníssono, o que é uníssono? Em um som. Então tem até vários vídeos na internet sobre isso. Você pode até buscar, porque eu sempre falo assim, talvez o que eu tô falando não faça sentido pra você, mas a partir do momento que você vê com seus próprios olhos, você acredita. Você é uma pessoa cética muitas vezes. Então, começa a ver até mesmo notícias que a imprensa mundial coloca a público. Você vai ver que eles falam as mesmas palavras. Então, se existe um uníssono, é porque não é algo real. Porque imagina assim, eu falo uma coisa que você fala também, do mesmo jeito. É muito difícil isso acontecer. Porque a gente tem que estar o quê? Primeiro, energeticamente na mesma vibe. A frequência tem que estar igual.
Fora isso, a gente tem que consumir muitas coisas iguais, porque a intuição vai levar você a falar a mesma coisa. Aí a gente tem um uníssono, mas quando várias imprensas que não têm a ver com si, de vários países, falam a mesma coisa, questione, tá bom? Além disso, quem domina o próprio campo mental vibracional se torna impenetrável, ou seja, nada vai tirar você do sério. Isso é sua mente, né? Então tudo que você pensa, sente e age é um templo. Então você decide quem que entra. É aquele cuidado que você tem que ter com aquilo que você consome, quem entra na sua casa, quem acessa os seus ambientes pessoais, particulares. Presta muita atenção nisso. Quem entra, por exemplo, na sua casa, no seu domicílio, seu apartamento, seu prédio, cuidado. Eu posso dizer só isso, cuidado. Porque na maioria das vezes essas pessoas não têm vontade de estar, ou mesmo não têm a mesma frequência ou consciência daquilo que você tem. E aí muitas vezes pode o quê? Com inveja, às vezes mesmo com raiva, com ódio de você, pode atrair coisas ruins para sua própria vida. Ou seja, muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.